Olá, sejam bem-vindos ao nosso Café com Bíblia de hoje. Hoje nós vamos estudar o texto de João, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. A verdade hoje é uma coisa que é ansiada e procurada pelas pessoas. Queremos saber a verdade a respeito de nós mesmos, a respeito deste mundo, e quando nós perguntamos o que é verdade, no fundo nós queremos saber se tudo aquilo que nós vivemos realmente é verdadeiro ou se existem mentiras que estão camufladas de verdade. Antes de nós lermos esse texto, eu quero convidar você a ter um momento de oração, seja com sua família ou seja sozinho, mas entregue a Deus agora a sua vida. Eu quero agora fazer o convite para que você possa em casa fazer a leitura silenciosa do texto ou quem sabe com a sua família. Faça a leitura e se desejar continuar acompanhando, eu farei a leitura aqui também. Faça a leitura do texto de João, capítulo 8, versículo 31 até 38. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Eu digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que eu vi na presença do Pai, e vocês sabem o que ouviram do Pai de vocês. Se você também tem algum questionamento a respeito desse texto, ou quem sabe durante a leitura surgiu alguma observação, possa agora ter seu tempo para fazer suas anotações e depois vamos continuar o nosso estudo bíblico. Eu acredito que para um melhor entendimento a respeito desse texto, nós devêssemos ler o texto anterior e também o texto posterior. Se você puder, faça isso na sua casa. Mas, tentando resumir o que está acontecendo aqui na história, Jesus Cristo está em Jerusalém outra vez. Jesus Cristo acabou, no capítulo 8 de João, salvando a vida de uma mulher que estava para ser apedrejada. Ele não fez isso simplesmente livrando ela da culpa dela ou dizendo que ela era inocente. Quando os fariseus e mestres da lei trouxeram aquela mulher a Jesus que foi apanhada em ato de adultério, eles queriam achar algum pretexto para dizer que Jesus era um falso mestre ou Messias. Então Jesus Cristo simplesmente os refuta, fazendo uma pergunta a respeito da verdade. Ele diz: por acaso existe alguém aqui que não é pecador? Porque se há, que seja esta a pessoa a atirar a primeira pedra. Logo depois, muitas pessoas se aproximam de Jesus e Jesus passa a essas pessoas o seu ensino a respeito de quem ele é. E o questionamento que os judeus têm é: como é que você pode dizer essas coisas? Com que autoridade você diz isso? E Jesus diz que ele era o próprio Filho de Deus e ele conhecia o Pai. E os judeus, é claro, disseram: você está blasfemando, você está falando de coisas que não são válidas. Como é que você pode dizer a respeito de si mesmo que você é Filho de Deus? E Jesus diz: se eu sou Filho de Deus, eu ajo como Filho de Deus. Eu penso como Filho de Deus. Porque eu conheço o Pai, e eu ajo como Ele age, penso como Ele pensa, e também falo da maneira que Ele fala. Bom, então algumas pessoas vieram a crer nele, o versículo 30 diz isso, e o texto ele então inicia com Jesus falando a essas pessoas. Se elas permanecessem nessa palavra, verdadeiramente seriam seus discípulos. O significado do termo grego logos é palavra. Quando Jesus está falando de palavra, está falando do logos, nós temos que entender o que significa palavra. Quando nós falamos sobre permanecer na palavra, é uma coisa meio esquisita. Como é que vamos permanecer numa palavra? Palavra na língua portuguesa é uma forma de descrever uma realidade. Quando eu falo, por exemplo, a palavra lua, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Provavelmente é esta imagem. A palavra lua, escrita ou falada, representa o astro, o satélite natural que está orbitando a Terra. Lua
é o significante deste objeto. E o significado deste objeto é um satélite natural que orbita a Terra. Assim sendo, as palavras elas servem para descrever realidade. Entretanto, quando nós falamos do logos, da palavra, aqui na Bíblia, nós vemos que a palavra não somente descreve a realidade, como também ela a forma. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, está escrito que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra, o logos de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus ele cria o mundo a partir da sua palavra. Através do poder do verbo da palavra, Deus ele dá forma àquilo que não existia. E dessa forma nós entendemos um pouco mais o que Jesus está falando nesse texto. Porque Jesus disse, vocês permanecerem na minha palavra, no meu logos. E nós temos que nos lembrar a respeito do testemunho escrito no começo do livro de João. Lá em João 1,14 diz que o logos estava com Deus na criação do mundo. A sua palavra estava criando e dando forma às coisas que antes eram invisíveis. E o logos foi encarnado e veio habitar no meio de nós. Isso é um testemunho bíblico a respeito de Jesus. Jesus é a palavra. Quando nós falamos sobre permanecer na palavra, significa que somos convidados e chamados a permanecer em Cristo, ouvir a Cristo, obedecer a Cristo, viver com Cristo, ter um relacionamento. A permanência é um relacionamento constante e duradouro que acompanha o mestre e o discípulo. Por isso Jesus diz, enquanto vocês permanecerem na minha palavra, no meu evangelho e no anúncio das boas novas que estou dando a vocês, e vocês tiverem esse relacionamento com essa palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E aí vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E o que seria a verdade? A verdade é a descrição correta de uma realidade. E a verdade está conectada com a palavra, porque se nós lemos na Bíblia que Deus ele criou o mundo a partir da sua palavra, quer dizer que ele criou as coisas de uma maneira reta, de uma maneira proposital. Deus ele criou o universo para que cada coisa tivesse a função dentro do universo. Quando Jesus faz esse chamado aos seus, ele está dizendo que as pessoas possam voltar à origem dessa palavra, daquele que tem o poder de restaurar a vida das pessoas, de colocar no lugar aquilo que o pecado havia quebrado. Por isso que no versículo 33 parece que as pessoas não entenderam bem o que Jesus estava falando, porque disseram, mas como você pode dizer que seremos libertos? Nós não somos escravos de nada. O que Jesus está se referindo é escravos do pecado, do poder do pecado. O pecado, ele faz com que aquilo que tem um propósito, com que aquilo que é verdadeiro, perca a sua função e se torne falso. As pessoas, elas agem de uma maneira pecaminosa, não porque elas somente cometem atos pecaminosos. Essa é uma coisa que o Agostinho de Hipona falou. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque nós nascemos pecadores. E é disso que Jesus está falando no texto. Até é interessante que essas pessoas tenham falado a Jesus que eles eram livres porque eles eram filhos de Abraão. A primeira contradição que aparece aqui é que, na verdade, por mais que eles sejam descendentes de Abraão, nós sabemos que o povo de Israel passou por longos períodos de escravidão. Eles foram escravos no Egito, foram escravizados pelos assírios, pelos babilônicos, pelos sírios, agora estão vivendo sob o governo de Roma. Ainda que tivesse alguma liberdade dentro desses regimes, o povo de Israel não era mais o mesmo povo. E a segunda contradição é que eles dizem serem filhos de Abraão. Se eles são de fato filhos sanguíneos, eles deveriam agir como Abraão. E a pergunta de Jesus é, será que vocês são de fato filhos de Abraão? Porque vocês não têm ações que se assemelhem a Abraão, vocês não pensam como Abraão e vocês não têm a fé de Abraão. Estão procurando matar-me? Em vez de buscar conhecer a verdade, vocês estão querendo matar a verdade para que possam continuar vivendo nas suas mentiras e vivendo na sua aparência. E o convite que Jesus faz a eles é que eles possam ser libertos pela sua palavra, pelo relacionamento com Deus. E ele fala que um escravo não pode por conta própria ser liberto. Um escravo continuará tendo atitudes de escravo enquanto continuar sendo escravizado. E Jesus diz, um escravo não tem nem parte dentro de uma família. Quem tem parte na família é um membro da família. E Jesus diz, o filho tem parte na casa. E ele tem poder para libertar aqueles que são escravizados pela realidade do pecado.
E esse também foi o propósito que Cristo teve ao vir para a terra. Ele veio para trazer liberdade, para quebrar as correntes dos cativos, para que as pessoas pudessem andar sem cometer as mesmas atitudes pecaminosas, mas para que elas fossem adotadas como filhos de Deus. E Jesus fez isso para dar o direito a todas as pessoas, aqueles que creem nele, a experimentar uma vida de liberdade plena. Ao final do texto, Jesus diz que ele vive na vontade do seu Pai. O Filho obedece ao Pai e ele é um reflexo do Pai, enquanto que aqueles que estavam o acusando eram um reflexo do seu Pai e do seu Senhor. Que até depois Jesus diz quem é o Senhor deles. No versículo 44 ele diz: mas vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Eles agiam com atitudes diabólicas, atitudes condenáveis. Bom, nós sabemos que aqui Jesus ele estava primeiro falando àqueles que criam nele. Parece que ao final do versículo 38 já havia se ampliado de novo o grupo. Existiam muitos curiosos e pessoas que queriam botar Jesus à prova. E é bem provável que Jesus Cristo estivesse falando essas palavras para eles. Então aqui chegamos ao final do estudo. E eu pergunto, o que esse estudo falou à sua vida? Vamos refletir a respeito desse texto e ver o que nós aprendemos dele também. A primeira coisa que eu aprendi desse texto é o que significa permanecer na palavra. Quando nós falamos sobre permanecer na palavra, significa que nós somos chamados a viver sob a palavra, na palavra, através da palavra, através do Evangelho, das boas novas de Jesus, tendo um relacionamento íntimo com Ele, sabendo também que Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Então, permanecer na palavra significa permanecer sob os cuidados de Cristo, em Cristo, através de Cristo. Como está escrito em João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Viver na palavra e permanecer nessa palavra significa ter um relacionamento íntimo e constante com Deus. E de acordo com essa promessa de João 14, 23, significa que Jesus Cristo ele quer morar na nossa vida, estar no íntimo do nosso ser, transformando-nos e nos conformando à sua vontade, para restaurar aquilo que estava quebrado e botar em ordem o que estava desencaminhado. A segunda coisa que eu aprendi nesse texto é o porquê eu devo conhecer a verdade. Afinal de contas, se eu não conhecer a verdade, alguma coisa vai mudar na minha vida? A Bíblia testemunha que nós somos escravos do pecado desde o nosso nascimento, que nós buscamos fazer o bem. A Bíblia não está dizendo que as pessoas elas são naturalmente más. O que a Bíblia diz é que nós procuramos fazer o bem do nosso jeito, dos nossos meios. E até como diz lá em Romanos 7, versículo 18 e 19, o bem que eu procuro fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E embora nós, como seres humanos, consigamos até ter pensamentos verdadeiros e atitudes que são verdadeiramente boas, nós não vivemos a verdade na sua plenitude, ainda assim vivemos caindo, tropeçando e falhando diversas vezes. Por isso nós temos o chamado de permanecer na verdade, para que a verdade seja trabalhada em nós a cada dia. Porque a verdade, ela reconstrói aquilo que estava destruído. E quando nós vivemos na verdade, nós descobrimos qual é o propósito para o qual nós fomos criados. Por exemplo, se você olha agora para esse objeto que está aí na tela, você consegue saber para que ele serve? É um objeto um tanto esquisito, não é mesmo? Existem duas formas de você tentar descobrir como é que esse objeto funciona. A primeira é experimentando o objeto, tentando descobrir a função dele através da prática. É claro, você talvez vai demorar um pouco para descobrir para que ele serve. Quem sabe você vai usar ele para rosquear as porcas do carro, ou quem sabe você pode usar ele como um martelo para botar um percevejo numa porta de madeira, ou você pode usá-lo como um peso para papel. Ou outra coisa que você pode fazer é ir até o criador do objeto e perguntar para que ele serve, e ele vai te dizer qual é a função do objeto. Esse objeto que vocês olharam é um torno manual. É uma ferramenta que serve para fazer trabalhos detalhados e minuciosos na palma da mão. E você poderia descobrir a sua função experimentando ou perguntando ao dono, que é o caminho mais rápido e correto. Agora pense, esse objeto também poderia servir para ser arremessado e machucar ou matar uma pessoa. Mas acredito que esse não foi o propósito original do criador desse objeto. Se um objeto oferece tantas possibilidades de uso, e muitas pessoas podem se perder de nunca descobrir para que ele serve, imagine a nós.
Nós somos tão complexos e cheios de camadas, nós temos tantos mistérios na nossa vida, nós nos perguntamos de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos bem, o que fazemos mal, o que é certo, o que é errado, qual o propósito da nossa vida, para que nós estamos aqui. O ser humano é tão mais completo e complexo do que um objeto desses. E quantas vezes nós vivemos na experimentação, tentando descobrir qual é a verdade a respeito de nós mesmos. Buscamos vários empregos, estar em contato com várias pessoas, ter vários relacionamentos, ter sonhos, planos, e no fim das contas nos frustramos tanto porque buscamos a verdade e parece que nós nunca estamos preenchidos de fato, vivendo uma verdade. E quantas pessoas vivem hoje em aparências, em vidas mentirosas, tentando parecer felizes, quando no fim das contas elas estão tristes e vazias por dentro. Então nós podemos até alcançar alguns conhecimentos verdadeiros a respeito de nós mesmos, mas nunca poderemos conhecer a verdade de fato como ela é completa, porque nós temos uma natureza pecaminosa, um pensamento de escravo, e para que possamos ser libertos, precisamos ser libertos de fora. E para que conheçamos o propósito da nossa vida, para que estamos aqui, para onde vamos, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, é mais fácil nós perguntarmos ao nosso Criador. E esse é o convite que Jesus faz, de nós estarmos vivendo um relacionamento constante com Ele, permanecer nele, para que nós possamos conhecer a verdade a respeito de nós mesmos, para que não busquemos somente a Jesus no momento que tivermos uma pergunta, mas constantemente. E quais são as consequências de viver uma vida no pecado, uma vida na falsidade e na mentira? É que nós nos machucaremos e machucaremos outras pessoas. Um exemplo disso é aquela série Chernobyl. Ela mostra como o governo russo quis ocultar um incidente nuclear e como pessoas pagaram com suas vidas por causa disso, tentando aparentar algo que era até inofensivo ou não tão perigoso, e milhares de pessoas morreram, toda uma fauna se acabou, e até hoje nós vivemos as consequências da atitude de pessoas que tentaram mostrar um governo forte, um governo inabalável, por causa do seu orgulho e por não buscar a ajuda de outros países. Isso é a demonstração do que a mentira pode fazer. Nós podemos tentar ocultar a verdade com a mentira, mas um dia a verdade vem à tona e ela dói, ela machuca. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles foram confrontados com a verdade e quando Jesus falou essas verdades duras a eles, eles quiseram matá-lo, apagar a verdade. E o convite que Deus faz nesse relacionamento com Ele vai trazer à tona coisas que são mentirosas a respeito de nós mesmos. Sujeiras serão expostas, questionamentos virão à tona, mas ainda assim, é melhor estar vivendo na verdade do que estar vivendo na mentira. Mas e como nós sabemos de fato que o que Jesus fala aqui é verdadeiro? Porque tem pessoas que dizem palavras verdadeiras, mas o seu caráter é duvidoso. Até mesmo o diabo, lá em Lucas capítulo 4, fala palavras verdadeiras. Mas nós sabemos que o caráter do diabo é pecaminoso, ele é chamado de o pai da mentira. Lá em Gênesis, no capítulo da queda, é falado que Satanás, ele fala palavras verdadeiras misturadas com palavras falsas. E assim ele engana o homem e a mulher. E será que Jesus também tem credibilidade para dizer essas palavras, dizer que ele mesmo é a verdade encarnada? Eles perguntavam, tá, mas e quem é este homem que vem lá da Galileia, esse Nazareno? Acaso ele pode dizer que é filho de Deus? E o convite de Jesus é para que as pessoas venham e o conheçam, como também Felipe fez com Natanael. No momento que Felipe anunciou a Natanael que o Messias veio ao mundo, Natanael perguntou, tá, mas pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? E Felipe disse, venha e veja, põe à prova. E Jesus agia na verdade, vivia na verdade, falava a verdade porque ele é a verdade. Como está escrito lá em João 14,6, eu sou a verdade. Porque Jesus esteve lá no começo da criação, mudando o mundo, ele sabe qual é o propósito da nossa vida e para onde nós devemos ir. Entretanto, muitos deixam de conhecê-lo por preferir a mentira. E muitos deixam de conhecer a verdade porque não creem nele, afinal nem conhecem o Pai. E ainda que lá em Romanos seja falado que os atributos invisíveis de Deus ainda assim são conhecidos por todo mundo, nós já vimos culturas em redor de todo mundo reconhecendo que a existência de Deus. Muitas pessoas não vêm a crer em Jesus Cristo porque elas têm medo de que elas estejam vivendo uma vida de mentira. E eu acredito que também o impedimento seja aquele pensamento de que hoje em dia cada um tem a sua verdade. Amigos, se cada um tem a sua verdade, então ninguém tem a verdade. Porque em algum momento a minha verdade se defronta com a tua verdade e uma das duas é mentirosa. Mas como eu usei o exemplo de Chernobyl, a verdade ela está ali para ser descoberta e quando ela vem à tona, mentiras caem por terra.
Eu acredito que muitas pessoas hoje em dia ainda não creem em Jesus porque eles têm medo da verdade. Porque eles têm medo de botar em dúvida se eles estão indo para o caminho certo e se sua vida está realmente valendo a pena. É terrível você chegar ao fim da vida e descobrir que a sua vida foi para nada, que os seus planos e sonhos foram frustrados. Porque se você hoje botar na tua cabeça o pensamento de que talvez você pudesse morrer no momento que você sair de casa, talvez hoje fosse o último dia da sua vida, você diria que a sua vida valeu a pena, que você viveu de verdade. Esses questionamentos me surgiram muitas vezes na minha vida. E alguns desses questionamentos eles foram instigados e provocados até por filmes que eu gosto. Um filme que fala a respeito de uma coisa muito verdadeira é A Espera de um Milagre, onde John Coffey, um homem que foi encarcerado por ter sido julgado e condenado à pena de morte, conversa com seu carcereiro e diz: "Eu estou cansado de andar sozinho, de estar perdido como um pardal na chuva, sem ter um amigo que possa perguntar para onde eu vou e de onde eu vim." Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer para onde a gente vai, de onde a gente vem, o porquê. E quantas vezes nós também nos sentimos assim, sozinhos, desamparados, sem alguém que esteja do nosso lado. Ou como no filme Forrest Gump, onde que o protagonista ele ama as pessoas independente de serem quem elas são, justamente porque ele tem uma condição, mas um amor incondicional pela sua mãe, pelo seu amigo que serviu com ele no exército, pelo seu superior, pela menina que ele era apaixonado desde pequeno. E eu me perguntei, quando eu vi esse filme, será que alguém pode amar assim de verdade, a todos, independente de eles serem quem eles são? Ou então, como no filme Um Sonho de Liberdade, onde que as pessoas elas estão dentro de uma prisão, encarceradas, sem esperança, mas existe lá dentro um preso que diz que ele sairá de lá e que ele irá encontrar a sua liberdade porque ele disse ter sido acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. E esse filme me fez refletir a respeito da minha vida, de como muitas vezes a nossa passagem nesse mundo ela é como uma prisão. Nós nos acostumamos com a terra, fazemos dela a nossa casa e às vezes não temos esperança de que além dela haverá algo melhor. E para todas essas questões, Jesus Cristo me deu uma resposta. Eu não estou sozinho. Jesus Cristo está comigo todo dia. O seu Espírito mora dentro de mim. Ele se importa para onde eu vou, de onde eu vim. Ele é meu amigo. Eu não estou sozinho como um pardal na chuva. Assim como ele, eu posso amar incondicionalmente todas as pessoas, independente de quem elas são ou do que elas tenham feito para mim. Jesus Cristo me ensina a aceitar os outros para que eles possam ter uma mudança na sua vida, assim como ele fez comigo. E dar uma nova chance a eles, assim como ele também deu para mim. E também que essa vida, ela é passageira, que ela não é nossa morada, não é nossa casa, mas enquanto nós estamos aqui, podemos dar qualidade de vida para as outras pessoas e encher o coração delas de esperança, de que além dessa vida, existe uma vida com Deus que vale a pena e Ele está esperando por nós. Eu posso dizer que hoje eu vivo na verdade, eu vivo de verdade, porque eu encontrei a verdade, eu encontrei Jesus. E eu quero fazer esse convite a você questionar a sua realidade, a você questionar se você está tendo uma vida que realmente vale a pena. E eu posso dizer que a minha experiência com Deus é uma prova de que Ele é real, Ele é verdadeiro e Ele se importa comigo. Eu desejo que você também possa conhecer a verdade, que ela possa te libertar, que Jesus esteja constantemente tendo um relacionamento contigo, você possa permanecer nessa palavra e possa viver em liberdade, sem ser escravizado pelo pecado e por qualquer outra coisa que queira te prender. Que Deus te abençoe e possa guardar a sua vida e você tenha uma vida plena com Ele.